Olá, futuro policial, futuro aprovado, tudo bem? Meu nome é Jorge Florencio, seu professor. Nós estamos mapeando, estudando toda a lei de execução penal. Aulas, materiais específicos para te ajudar na aprovação. Então segue, vai lá, acompanha o meu Instagram, Jorge Florencio Prof, para mais dicas. Então vamos lá. A aula de hoje é abordar mais aspectos da lei de execução penal, né? Seria um avanço significativo no estudo da lei de execução penal. Então vamos fracionar por partes. Hoje nós vamos estudar o exame criminológico. Esse exame criminológico ele sofreu algumas alterações legislativas em 2024. Será que são aulas atualizadas? Aí está aquele cursinho lá velho, das antigas, aula gravada em 1930 até preto e branco, você não está entendendo nada, e nem eu, né? Meu Deus, tá doido. Aqui a gente não brinca com sonhos dos alunos, não, é tudo atualizado. Então a gente vai estudar agora sobre o exame criminológico, que tivemos alterações em 2024, tá? Então, o primeiro ponto, a gente tem que chegar no exame criminológico, é importante que você saiba que os condenados serão classificados. Então, ele entrou no presídio, ele tem que ser classificado de acordo com o seu antecedente, personalidade. Não dá pra colocar um Juninho, um bobinho, não, perto do cara espertão demais, né? Porque o espertão demais ele vai cooptar o bobinho. Então, vamos separar aí, de acordo com o antecedente e personalidade, para orientar e individualizar também a execução penal. Então, as palavras são: ele vai ser classificado segundo seus antecedentes, personalidade, para orientar e também individualizar a sua execução penal, certo? Para que quem vai fazer essa classificação? Ela é feita pela Comissão Técnica de Classificação. Ela é responsável por classificar. Essa classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação, que vai elaborar um programa individualizador. Só vai ter uma ficha, cada preso vai ter a sua ficha ali para ser classificado. Individualizar a pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório, tá? Falamos muito aí que é para o condenado, também para aquele preso provisório. Imagina aí uma situação de prisão cautelar, que também pode ser preso. Será que vai misturar o indivíduo preso no inquérito com aquele que já foi condenado por homicídio? Aquele que está sendo apenas investigado? Vai não atrapalhar as investigações que ele foi preso de forma cautelar, por meio de uma prisão preventiva? Então, tudo é feito, né, de forma muito bem organizada. Essa comissão técnica de classificação, ela tem uma composição, tá? Ela é presidida pelo diretor e é composta no mínimo, tá? No mínimo, destaca essa palavra no seu caderno, no mínimo, tá? Não é máximo, é mínimo. De 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Então é realmente uma comissão, né? Não tem uma comissão de concurso, uma comissão para avaliar algo. Então é uma comissão, é uma equipe, né? Quando se tratar do condenado a pena privativa de liberdade. Então, destaca aí. Então, vai aplicar essa regra, esse grupo aqui, essa turma aqui, ó. Essa turma aqui, quando é relacionada à pena privativa de liberdade. Tá privando a liberdade dele. Mas tem outras sanções também, sabemos disso, né? Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Memoriza isso. É condenado a pena privativa de liberdade? Está privando a liberdade dele? Então tem que separar de forma muito bem organizada. Dá para misturar todo mundo. Então, ela é composta pelo diretor, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Lembrando, ó, no mínimo e não máximo. Agora sim, vamos entrar de fato no assunto da aula, extremamente importante. O que é o exame criminológico? Afinal, o que é o exame criminológico? É um exame feito no condenado por um profissional com o objetivo de verificar se esse penado tem aptidão física, psíquica, para progredir de regime. É feita uma avaliação nesse indivíduo, né? Tinha um entendimento que era facultativo. Então, esse exame criminológico não era obrigado. Eu tinha uma comissão para avaliar o indivíduo, que nós já estudamos. Tem uma comissão para a questão de separar ele no presídio. E será que esse exame criminológico, para individualizar aquele indivíduo, fazer uns exames nele, para falar se ele está apto ou não para progredir de regime? Porque a lei de execução penal, vem para cá, ela é progressiva. Né? Conforme a pena do indivíduo, ele pode começar no semiaberto ou no fechado, um exemplo, né? Até mesmo no aberto. Então ele começou no fechado, imagina uma pena muito alta, um indivíduo que praticou um homicídio, matou outra pessoa. Ele começa no fechado, ele começa a cumprir a pena, trabalha, estuda, ele vai progredindo de regime. Então ele vai sair do regime fechado, ele vai para o semiaberto. É como se já começasse a ressocializar esse indivíduo que foi preso na sociedade.
e vai avançando até o regime aberto, tá? Então, fechado, semiaberto e aberto. Então, existiu uma discussão doutrinária se o exame criminológico, para saber se ele está apto, tanto de forma intelectual como física, para progredir de regime, era obrigatório ou não. Será que era obrigatório fazer esse exame? Então, inicialmente, olha só, o que vigorava antes de 2024? Um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes, olha pra cá, vem pra mim. Vigorava que era facultativo, era opcional, não era obrigatório, mas a partir da lei 14.843/24, a lei Sargento PM Dias, ela tornou o exame criminológico obrigatório. Claro que tem muita discussão ainda, doutrinária. Será que o Estado vai conseguir fazer exame criminológico em todas as pessoas? Para quem não sabe, tem no material de apoio, mas o Sargento PM Dias foi aquele indivíduo lá que, infelizmente, tiveram a sua vida ceifada, que ele foi abordar o indivíduo sacou a sua arma na lateral, pegou uma câmera certinha assim, infelizmente acerta um tiro nele, um disparo, e ele vem a óbito. E ele era um indivíduo que estava sendo beneficiado pela saidinha, a saída temporária. Então, tivemos modificações na saída temporária e já teve modificações também no exame criminológico. Será que esse indivíduo ele estava apto para receber uma saidinha, ter um progresso na sua pena? Ou não, ele tinha que ficar em cárcere? Então, com essas discussões, com essa morte violenta de um militar em exercício da sua função constitucional, aí surgiu essa lei, fez alterações na lei de execução penal. Então, o que tem hoje, em 2024, que o exame criminológico é obrigatório para progredir de regime, tá? Então, antes, um pouco antes dessa lei, não era facultativo, tá? Agora, com a nova lei, tornou mais rigoroso alguns critérios para progredir de regime, e um desses critérios é o exame criminológico. Então, a partir de agora, além de cumprir, acompanha comigo, a partir de agora, além de cumprir parte da pena e bom comportamento, os presos vão ter que passar por um exame criminológico. Acompanha comigo. Na redação originária da lei de execução penal era obrigatório. Aí depois, em 2003, teve mudanças na lei de execução penal, na LEP, tornou facultativo. E olha só a quantidade de tempo que vigorou isso, tá? Como algo facultativo. 2003 até 2024. Agora, em 2024, daqui para frente, se torna obrigatório, tá? O artigo 8º, que sofreu alterações da lei PM Dias, olha, a aula é extremamente atualizada, tá? Você vê, alteração de 2024. Pega muito material que está desatualizado aí, você vai tomar cuidado. Você está com material antigo e aula desatualizada. Aqui eu tenho compromisso com você. Meu compromisso é com sua aprovação. O artigo 8º. O condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da sua execução. O exame que se trata deste artigo poderá ser submetido o condenado a cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Lembra que eu falei regime fechado, semiaberto e o aberto? Você deve estar se perguntando, né? Será que se aplica ou não se aplica ao regime aberto? Porque o artigo 8º do seu parágrafo único diz que é fechado e semiaberto e o aberto. A resposta, meu amigo e minha amiga, não está no começo da LEP, mas mais no final. Olha só, a importância de uma aula com o professor. Se você estudar, se cair daquela forma, tá certo. Mas perguntar, uma pergunta mais bem elaborada. Somente poderá ingressar no regime aberto, o condenado que estiver trabalhando comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, apresentar pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e sem responsabilidade ao novo regime. Alteração de 2024. Toma cuidado mais uma vez com o cursinho que está só vendendo aí, aula desatualizada. Pensa em dinheiro, esquece de você aí, que é aluno e tem que ser aprovado, porque isso que vai cair, não é algo desatualizado. Então pega seu material, pega a aula do seu cursinho aí, vamos fazer um teste, dá uma olhada lá, vê se a aula está atualizada. Se não tiver, tá errado, tá errado. Tá errado. Estou falando, eu dou aula em vários lugares, tá? Vários lugares, mas eu não compactuo também com algo que está prejudicando você. Eu gosto de algo atualizado, mas não tem poder de mudar as coisas. Então dá uma olhada lá. Se não tiver, não estou falando nem para você brigar com o cursinho. Não estuda por material desatualizado. Estuda por essa aula que está atualizada. Outro ponto importante que ela diz execução penal, não deixa dúvida que se aplica para todos os regimes, como também um indicativo, uma regra para progredir. Em todos os casos, o apenado somente terá direito de progredir a progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovado pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico.
respeitadas as normas que vedam a progressão, certo? Para encerrar o artigo 9, a gente está avançando, hein? Estamos avançando. Já estamos no artigo 9º da Lei de Execução Penal. Olha só, olha onde você chegou. É o começo, eu sei, mas está avançando. A comissão no exame para a obtenção dos dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas, requisitar das repartições ou estabelecimentos privados dados, informações a respeito do condenado. Vamos lá pedir para uma empresa que ele trabalhou, como que era a postura dele, se trabalhava certinho, chegava no horário, e realizar outras diligências, exames necessários. Será que vale a pena fazer uma visita na vizinhança? Perguntar como que o ciclano, o beltrano é, como que ele se comportava? Será que ele é uma pessoa boa para a vizinhança ou não? Então, isso tudo é avaliado. Então, meus amigos, minhas amigas, mais um tópico superado. Já chegamos no artigo 9º da Lei de Execução Penal, avançando. Em breve vamos encerrar essa Lei de Execução Penal, conhecendo tudo, do artigo 1º ao último, de forma avançada, do básico ao avançado, para que você consiga dominar todos os aspectos da Lei de Execução Penal. Aguardo você na próxima aula.